Olá, gente! Hoje vamos falar sobre massas de ar. E massas de ar são basicamente porções de ar atmosférico que, na sua extensão, que vai poder ser muito grande, têm características homogéneas, ou seja, características idênticas, tanto de temperatura, como de umidade, como de densidade. Quer dizer que uma determinada massa de ar vai ter, em toda a sua extensão, a mesma temperatura, a mesma umidade e a mesma densidade, também a mesma densidade do ar. Ora, as massas de ar vão ter características de umidade e temperatura, e isto é-lhes dado pela sua origem. Ou seja, nós vamos poder ter massas de ar que podem, em relação à umidade, ser secas ou úmidas, e em relação à temperatura podem ser quentes ou frias. Aquelas que afetam Portugal vão ser efetivamente uma destas quatro coisas. Então vamos ter massas polares, que são frias, ou tropicais, que são quentes, continentais, que são secas, ou marítimas, que são úmidas. Então aquilo que vai acontecer é que uma massa de ar polar vai se formar numa zona polar e, portanto, é fria. Se formar numa área tropical ou mais próxima do Equador, então vai ser quente. Em relação à umidade, se ela se formar em cima de um continente é seca, se formar em cima do mar vai ser úmida. Ora, se nós estivermos agora a falar sobre as características das massas de ar, elas nunca são constantes. Ou seja, se o ar estiver sobre uma qualquer área, tempo suficiente, vários dias, por exemplo, vai adquirir as características dessa área, tanto em termos de umidade como de temperatura. Por exemplo, se uma massa de ar frio atravessar uma zona quente e ficar lá durante um tempo suficiente, vai se tornar ela uma massa de ar quente. Se uma massa de ar seco for para cima do mar e lá ficar tempo suficiente, ela torna-se uma massa de ar úmida. Ora, então, vamos então ver que as massas de ar que afetam Portugal são aquelas que se formaram em determinados locais. Portanto, as nossas massas de ar podem ser polar continentais, e neste caso, ou se formam aqui na região da Groenlândia ou então na zona da Sibéria. Podem ser massas polares marítimas, e nesse caso formam-se um bocadinho mais a norte de Portugal, na zona subpolar, mas em cima do Oceano Atlântico. Podem ser tropicais continentais, e nesse caso, em princípio, formam-se no norte de África também, ou então tropicais marítimas, e nesse caso formam-se um bocadinho mais na zona do trópico, na mesma, para o sudoeste de Portugal, só que aqui em cima do Oceano Atlântico, na mesma também. Qualquer uma destas quatro nos pode afetar, ou destes quatro tipos de massas nos pode afetar, e isso vai determinar aquilo que acontece. Eu pus aqui algumas abreviaturas em que o F é frio, o Q é quente, o S é seco e o H é úmido.